seria um ponto contínuo mesmo aqui. Só o segundo. Beleza? Beleza. Muito bem colocado aí, cara. Obrigado aí. Jonatas. Ô, Adriano, só frisar um detalhe que eu percebi também nesse segundo exemplo aí. É importante ficar atento na força dessa primeira pernada que o mercado dá aí, né? De alta. Porque ele vai só colocando candles em seguida, candle de força só. No caso, candle comprador. E aí ele tenta voltar ali na média de 20, ele já faz o PC já e aí ele vai embora para cima. Exatamente, cara. Exatamente. Então, quando você identifica a força, que nem você falou, né? Do início do movimento, e depois pega o mercado na correção e na continuidade do movimento, cara, se tem, obviamente, confluência, se tem alinhamento de média, se os candles de força estão alinhados, estão fechando para fora da 9, tem que entrar, cara. Tem que entrar, porque que nem eu falei, eu vou mostrar exemplos aqui que a gente vai ser estopado. Só que, cara, quantos exemplos até agora eu mostrei que já deram certo, entendeu? Então vocês já começam a perceber, porra, realmente, todos os exemplos que estão mostrando uma sequência estão dando certo. Mas é óbvio que a gente vai encontrar exemplos pela frente que a gente vai tomar stop. Só que é um stop dentro de 9 acertos. E quando a gente acerta, a gente ganha muito. Quando a gente perde X. Né? Pouco. Então, usar os números a teu favor, cara. Fala aí, Paulo. Ô, Adriano, aqui pelo gráfico a gente não consegue ver se o alvo atingiu o alvo de filo lá, o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, se foi atingido no mesmo nível ou não. Mas caso a operação continue e esse alvo não atinja dentro do mesmo dia, você fica posicionado para o dia seguinte, você encerra a operação, como é que você trabalha nesse sentido? Não, cara, não fico posicionado não. Já fiquei bastante posicionado em índice para o dia seguinte, mas, cara, já ganhei e já tomei cada lapada que, assim, prefiro não ficar posicionado. Todas as operações que eu faço eu encerro no mesmo dia. Isso falando de day trade, né? Em futuros. Sim. Então não fico posicionado mais em mercado futuro, tá? Fico posicionado, obviamente, no meu projeto de swing trade, mas nada em futuros. Beleza. Beleza? O que eu posso fazer é saber da tendência do ativo e operar ele, né, num gatilho específico para o dia seguinte, usando a tendência macro ao meu favor. Que daí a gente pega boas movimentações, mas não significa que eu estou posicionado, significa que eu estou otimizando a tendência macro para entrar e surfar o movimento daquele dia, tá? Beleza. Fala aí, Alan. Oi, assim, ali naquele espelhamento, acho que o primeiro alvo foi atingido ali até naquela sombra, né, do candle, antes daquele candle negativo. Isso. Aí, esse ponto contínuo te deixa mais desconfortável para entrar, sendo que tem um alvo que já foi atingido ali na frente. Se tem troca de polaridade, se tem contexto, né, por exemplo, 2, 3, 4 contextos que eu olho e me deixa confortável, eu entro. Se ele tá... É que assim, cara, uma das coisas que eu não gosto, cara, é de entrar, principalmente quando tem ponto contínuo em níveis de retração. Ponto contínuo na cara do Fibonacci, na cara do 61, por exemplo, que é uma das regras do meu operacional, é que eu não entro contra a retração do 61 do macro. Então, por exemplo, imagina que o mercado caiu, aí aqui é a retração de 61 dessa queda macro inteira. E aí no intraday ele vai lá e me dá uma compra aqui. Cara, eu não pego. Aí eu não pego. Mas se ele montou uma estrutura com fundos maiores, troca de polaridade, as médias alinhou, pegou o primeiro alvo, se está ancorado pela média e se está me mostrando força e continuidade de movimento, a gente pega. Talvez, em alguns momentos, a gente reduz a mão. Porque a gente vê essas coisas, a gente fala, né? Eu entendo a tua pergunta e acho até uma pergunta bem inteligente, porque, por exemplo, eu não sei com quantos contratos você opera, mas vão ter determinadas oportunidades no gráfico, cara, que você, mesmo você vendo que faz sentido, às vezes você fica desconfortável. E aí você vai perguntar para mim, pô, Adriano, o que você acha, cara? Vale a pena entrar? Eu falo, cara, não sei. Dentro do teu gerenciamento, vale? Qual que é o tamanho do stop?
Você tá pegando uma operação que você está desconfortável. Só por isso, às vezes já é um motivo para você não entrar, cara. Então tem casos lá na sala que a gente vê as oportunidades, mas a gente deixa de entrar. Por conta, né, de algum fator que pode travar, que às vezes tem uma média maior de um tempo gráfico que está cortando aqui. Então a gente sempre tenta olhar e observar um contexto mais limpo possível para a gente entrar. Mas só pelo fato de ser um alvo de FIBO não me impossibilita de entrar se o risco retorno da operação valer a pena. Beleza, entendi. Valeu. Beleza? Dário? Opa, então, Adriano, e se você entrou nessa operação e está perto do alvo dos 100% ali, você segura a mão ali ou sai e espera pivotar de novo para entrar de novo? Se eu entro aqui, você está falando? Se você entrou embaixo, que no candle no PC embaixo, no próximo pivô aqui. Aqui você está falando, né? No outro aqui. pivô. É isso. Ah, tá. Porque aí já tá na cara, aqui, né? se eu entro aqui, cara, eu projeto pro segundo. Por causa Já da estrutura contando de no fundos segundo, maiores, né? cara. Não, eu projeto no segundo, porque para mim, cara, o mercado tá de forma ascendente, cara. Entendi. Né? As médias estão alinhadas, candles de força, então, por exemplo, eu não vou entrar aqui para sair aqui, porque senão eu fico com um risco retorno negativo, né? Senão meu risco fica isso aqui para um gain disso daqui. Aí para mim a conta não fecha. Sim. Né? Então, se eu entro nesse caso, eu projeto para o segundo alvo. Aí eu seguro a operação. Aí para quem está iniciando é um pouco desconfiante, assim, sei lá, não dá muita confiança. Mas por isso que a gente está lá, né? Todo dia junto com a galera para ir passando uma visão, ir acompanhando na operação. Porque às vezes o fato de repente a pessoa operar sozinho por si só já, cara, ela já não sabe estudar direito, ela não confia naquilo que ela está fazendo, ela está perdendo dinheiro. Porra, a pessoa é mó insegura. Então, às vezes, o fato de ela operar com pessoas que já estão operando e que, assim, o bom lá da sala, pessoal, é que vocês não vão ver a galera falando assim, ah, não, porque a bandas de Bollinger abriu. Ah, não, o MACD cruzou. Ah, não, o IFR virou. Ah, o estocástico acabou de fazer isso. Galera, a gente trabalha dentro de uma mesma comunicação. Eu estou falando A, todo mundo está falando A. Os caras estão falando B, todo mundo entendeu B. Então, eu não digo para a pessoa fazer aquilo que eu estou falando para vocês fazerem. Eu estou mostrando a forma como eu opero, como funciona para mim e como a galera da sala ganha dinheiro. Se você vai usar isso, aí já é uma coisa sua. Mas se você quiser continuar usando as coisas que você usa, tudo bem. Mas você vai chegar um momento lá que você vai falar e ninguém vai ligar para você. Por exemplo, falar, não, as bandas de Bollinger cruzou. A galera vai falar, legal, bacana. Por quê? Porque todo mundo está focado naquilo que funciona. Então, por exemplo, eu não desmereço nenhum outro tipo de indicador. Eu já validei, já testei muita coisa, mas muita coisa. As coisas funcionam. Só que quando eu encontrei um método que de fato me deu dinheiro a longo prazo, e que é um método consistente, que já foi comprovado por mim, pela galera que faz mentoria, não tem por que eu ficar procurando pelo em ovo. Então eu faço isso daqui, a galera faz isso daqui, e é o simples bem feito. É aquilo que dá dinheiro para nós. Então, se você estiver na sala, você vai ver a galera só trabalhando dentro de uma única comunicação, que é o quê? Esse operacional. O que ajuda no teu entendimento. Porque se você está num ambiente onde todas as pessoas ficam falando coisas diferentes, cara, vira uma bagunça. Aí, né, não vale a pena. Então, isso daqui, no meu entendimento, é um negócio muito bom. Porque, basicamente, a gente está concentrando nossa energia em apenas naquilo, né, que realmente funciona no longo prazo. Claro, acho que a sala não é, como você falou, não o call, né, mas confirmar as entradas, né, assim, com a galera, né, as ideias, ver se os pensamentos batem e bola para frente, né? Exatamente. Ó, perguntaram se aqui é trap. Aí eu te devolvo a mesma pergunta. É um trap? Não. Não rompeu a mínima anterior, a extremidade anterior. Então, descaracteriza. Ah, Adriano, mas rompeu aqui. Pois é, mas tem um fundo muito próximo. Tá vendo? E a extremidade é aqui. Então, não é trap. Mas deu um candle de ignição aí, né? Deu um candle de ignição.
É assim, as pessoas às vezes confundem o trap só pelo padrão isolado, mas precisa do contexto, né? A gente sabe que o padrão isolado, ele é um padrão que realmente reverte, tem força, mas precisa do contexto para ter o trap, tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, antes da gente dar continuidade, porque daqui para frente tem exemplos assim, ó, excepcionais para mostrar para vocês um dia direcional, por exemplo. Vamos dar uma pausinha aí de 10 minutinhos e aí a gente volta com tudo, pode ser? Fechou? Valeu, então. A gente já se fala aí, tá? Matheus, você tá há quanto tempo aí com o Adriano? Eu? Sim. Tô desde maio. Nossa, já é um tempo bom já, né? Como é que é? Já é um tempo bom já, né? Tava já... Ah, já. Voltei aí. Querem perguntar alguma coisa aí, galera? Por enquanto? Só uma dúvida, não sei se você vai falar, mas quando faz uma barra ignorada após o PC, a gente coloca o estoque aonde? Abaixo da barra ou no fundo técnico? Vai ter um exemplo daqui a pouco aqui, cara, eu já te mostro. Mas, por exemplo, se ele faz um PC e logo na sequência faz uma barra ignorada, mantém ainda o stop no PC. Agora, se ele ativar a barra ignorada e romper o fundo anterior, aí você já pode ajustar o stop do PC para barra ignorada. Beleza. Adriano, tá escutando? Escutando, pode falar, Adriano. Naquela operação ali que o senhor falou, acho que o último exemplo, a operação andou 300 pontos ao seu favor, tipo, eu opero com 3 contratos, é válido eu ter que dar 1 ou 2 para depois andar mais, ou Cara, porque 300 contratos é 300 contratos. quando você perde com 3 contratos, não perde? Mas não é 300 contratos, mano. Não, mas é 3 Porque contratos. deu continuidade e daria para entrar de novo, aí aumentava a mão. Beleza, mas você tá saindo por insegurança, porque não tem motivo para sair. Por isso que eu falo, eu só saio da operação, só bato parcial, cara, se chegou ou num alvo de Fibonacci, ou numa média móvel grande, ou ele chegou dentro de uma região de pressão. Eu só bato parcial nessas 3 ocasiões, porque, cara, quando eu sou estopado, eu não sou estopado parcialmente, eu sou estopado cheio, então quando eu ganho, eu tenho que ganhar cheio também, cara. Né? Só que não é assim, eu sou ganancioso, eu sou... Não.
Eu simplesmente respeito o meu tempo de estudo e o quanto eu já perdi, cara. Porque para eu chegar hoje onde eu tô, cara, eu tive que mudar principalmente a forma do meu comportamento no mercado, que eu acho uma das coisas mais importantes que tem é você mudar a forma como você pensa, você ressignificar as suas perdas e você entender que você merece mais do que você tem hoje. Né? A partir desse momento, cara, você começa a fazer as coisas de uma forma diferente, porque antes eu também tinha esse negócio, né? Não, eu vou bater uma parcialzinha aqui só para já eliminar meu risco, cara. Daí andava mais 50 pontos, eu falava, não, já vou soltar outro aqui, porque eu acho que vai voltar. Mas, cara, não tem nenhum sinal técnico suficiente falando que vai voltar. Né? Às vezes é coisa da tua cabeça. Mas se ele fosse o primeiro alvo de fio, valia? Ah, não, daí beleza. Daí você solta uma mão, né? Ou solta dois, enfim, deu de novo, daí você remonta a posição. Daí é válido. Então, só um minutinho, Adriano, eu só vou trocar minha filha aqui rapidão, tá? Beleza. Foi mal, vou atrapalhar a conversa de vocês aí. Fala aí, Paulo. Tinha erguido a mão aí, meu. Então, Adriano, a minha pergunta é no sentido seguinte. Você, quando a gente estava falando que a sua entrada para a operação era sempre a mercado, né? E aí, se o mercado está numa tendência direcional, você vai seguindo, atingir um primeiro alvo, beleza, você continua na operação para não sair. Mas a minha pergunta é, o teu ponto de saída, como é que é? Ele é também a mercado, ou então, chegou no segundo alvo, você espera uma reversão, e aí, de repente, espera ele pegar um teu stop com gain, mas é um stop, ou como é que você tende a trabalhar nesse sentido? Se eu estou trabalhando com operações mais longas, e ele está chegando perto de um alvo de FIBO, e está longe de média móvel, eu deixo a ordem apregoada. Ah, tá. Deixo a ordem apregoada. Uhum. Porque, por exemplo, eu era muito teimoso antes, Paulo. E eu deixava muito dinheiro na mesa, cara. Sim. Por exemplo, a gente está vendo um alvo macro. Só que no meio do caminho, o mercado distanciou muito das médias móveis e já chegou num alvo de Fibonacci mais micro. Certo. E a distância do preço à média móvel, 600 pontos. Às vezes o mercado pegou uma volatilidade, subiu. Não vou nem falar 600, vamos falar 400, 500 pontos. Uhum. E a microestrutura já começou a me dar sinais de que o mercado vai fazer o quê? Vai recuar. Você acha mesmo que eu vou deixar o mercado voltar hoje em dia 500 pontos? Não deixo. Antigamente eu deixava, cara. Entendi. Antigamente eu deixava uma operação vencedora se tornar uma operação perdedora. Tipo, a operação andou 500 pontos na minha frente, eu deixava voltar e ainda me estopava. Mesma coisa no dólar. Eu segurava operações de 20 e poucos pontos para frente, voltava e ainda me estopava. Então, assim, eram coisas, cara, que eu tive que mudar na marra para eu conseguir começar a ter resultado. Uhum. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acompanho muito, principalmente em operações mais longas, média móvel. Se a média móvel está perto do preço e o preço está chegando próximo de um alvo de Fibonacci, eu tiro minha ordem de saída dali. Entendi. Por quê? Porque se a média móvel está perto do preço e já está chegando próximo do primeiro alvo, por exemplo, existe uma enorme possibilidade do mercado passar o alvo pelo fato de estar ancorado na média. É diferente de ele chegar num alvo com a média longe. Porque se ele chega no alvo com a média longe, ele faz o quê? Volta para a média. Uhum. Agora, se a média está perto e está chegando perto do alvo, o que eu faço? Eu tiro a minha saída. Eu tiro a minha saída e fico atento. Por quê? Porque se o preço reverter, eu zero a minha posição e saio da operação. Tudo bem. Mas, se o mercado passar desse primeiro alvo e der continuidade no movimento, aí eu pego a minha proteção e subo nesse alvo de FIBO. Perfeito. Por quê? Porque ali é meu ponto de interesse. Se o mercado retornar e me tirar, eu saí onde já era o meu ponto de interesse. Agora, se o mercado continuar subindo mais, eu vou ampliando o meu lucro. Tá, entendi. Mas assim, toda operação que você começa, você já coloca a sua ordem de saída já no primeiro alvo? Não. Você não. deixa em aberto e se por acaso você já, por exemplo, quando está chegando perto do primeiro alvo, você está sentindo que como você falou agora, o preço está perto da média, coisa e tal, a tendência é ele continuar, você nem coloca a ordem de saída, você deixa seguir.
Não, é porque assim, a dinâmica que eu trabalho é, eu entro na operação no mercado, primeira coisa, eu já puxo o stop. Perfeito, isso é perfeito. Agora eu vou trabalhar com os alvos, agora eu vou olhar os possíveis cenários do micro, do macro, encontrar confluência de fibos, regiões, e aí eu vou projetando. Por que eu acho prejudicial simplesmente entrar e já colocar ordem? Porque, cara, quantas e quantas e quantas vezes a gente entrar na sala, Matheus e Vini estão aí, não me deixam mentir. Às vezes é uma operação, cara, que tem um potencial gigantesco de dar um gain maravilhoso. E a pessoa entra com ordem oco. Não dá nem tempo da pessoa mexer no gain dela, o mercado já explode, já tira ela com 150 pontos, com 200 pontos, e o mercado anda 800, 1000 pontos. Então, por isso que eu não gosto de deixar a ordem pendurada. Eu gosto, claro, eu entro, boto stop e aí eu vou avaliar. Então, por exemplo, temos esse alvo maior e temos um alvo menor. Então, quando o mercado chegar no alvo menor, eu vou acompanhar as microestruturas para ver se realmente ele vai dar continuidade ou vai reverter. Vou ver também posicionamento de média para ver se está perto do preço ou longe do preço, porque isso vai me trazer uma confiança de ajustar a operação no meio do caminho. Nada me impede de chegou no meio do caminho, chegou no alvo, eu bater uma parcial e se der continuidade, eu remonto minha posição de novo. Show. Beleza? Show. Fala aí, Jonas. Ô, Adriano, nessa questão aí de você gerenciar o teu ganho, tipo assim, você falou ontem que você só arrasta o seu stop do teu ponto de entrada, no caso, quando o mercado ele faz um pullback, no caso, se for uma operação de compra, por exemplo, numa tendência de alta. Você só arrastaria o teu stop quando ele faz um pullback ali, deixa um fundo e começa a subir novamente. Aí você vê um sinal técnico. E rompe o topo anterior para ativar a continuidade de movimento. Entendi, tá. Mas no caso, por exemplo, você abriu a operação e ele explode lá 350, 400 pontos para cima em um candle só, você arrasta o teu stop também ou não? Ou você deixa o pau torar? Depende da defesa do próximo candle, porque se eu entro, explode e na sequência começa a voltar 400 pontos, né? Imagina, subiu 400 pontos, na mesma velocidade que ele subiu, ele defende e volta na tua cara. Aí protejo, mas assim, são exemplos raros, né? Não é o que acontece todo dia. É normal a gente entrar e no próximo candle dar 250, 300 pontos, mas eu não mexo. Eu deixo o mercado trabalhar com a flexibilização dele, porque eu tomei tanta porrada, cara, e cometi tanta burrice de fazer as mesmas coisas iguais e querer resultado diferente. Então hoje eu trabalho de uma forma muito mais tranquila, né? Que é o quê? Deixa o negócio andar, cara. Entrou na operação, se não é para acreditar, nem deveria ter entrado, né? Então eu entro e deixo o negócio fluir. Meu stop está lá para mostrar que eu estou errado. Né? O mercado andou a favor. 200, 300, 400 pontos, pô, é um ponto de atenção, né? Claro, às vezes pelos 5 minutos você não consegue ver, mas às vezes pelos 2 minutos ele já gerou pontos de proteção. Então daí, às vezes pela microestrutura você consegue proteger. Às vezes se você estiver olhando só o 5, você não vai conseguir saber onde você vai se proteger. Mas o 2, com certeza, ele vai te deixar uma brecha, né? Um pivôzinho, uma ancoragem na média, que vai trazer essa tranquilidade para você proteger a sua operação, entre aspas, um pouco mais cedo. Tá? Entendi. É porque assim, a minha dificuldade de segurar a operação é justamente essa. Às vezes eu abro a operação, o mercado ele começa ali a andar 300 pontos, 350, 400 pontos, e ele começa a fazer aquele candle de defesa, né? Ele recua ali 110, 140, 150 pontos. E aí eu acho que ele vai devolver tudo na minha cara, e aí eu zero a operação, e aí é o mão de alface que você fala, né? Sim. E aí eu fico puto, cara, porque depois ele dá uma pancada para cima e ele sobe aí mais 500, 400, 500, 600 pontos, e aí eu saio da operação e deixo que nem você falou, deixa dinheiro na mesa, né? Sim. Não, mas assim, a gente vai ajustando isso no dia a dia, cara, e eu peço a gentileza que se você ou vocês querem de fato dar um passo para frente e evoluir no mercado, quando vocês estiverem na sala, e claro, quem for continuar na sala, se exponham, galera. Abram a boca, abram o microfone. Assim, bate no peito, cara. Abre o microfone e fala, Adriano, cara, fiz cagada, cara. Tá? Fiz cagada. Pode dar um mijão aí em mim. Né? Aí a gente vai trocar ideia. Porque normalmente eu vejo que muitas pessoas, cara, fazem o quê? Ficam operando no sigilo.
Depois que quebra a conta, depois que se ferra inteiro, daí me manda mensagem no particular. Pô, Adriano, quebrei a conta, cara. Pô, Adriano, tô com uma dificuldade. Pô, Adriano, não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus, cara, eu tô ali na sala justamente para poder ajudar todo mundo, na medida do possível, e a pessoa espera o dia inteiro para depois que o pregão terminou, chegar e pedir ajuda. Eu não consigo mais ajudar a pessoa, né? Então, estejam na sala e, cara, se exponham, abra o microfone, vamos trocar ideia. Tá inseguro? Vamos trocar ideia. Tá com medo? Tá hesitando? Né? Assim, tá titubeando para entrar? Abre o microfone, cara. Fala, cara. Meu, tô com um problema assim, assim, assim. Como que você pode me ajudar? E outra coisa, a sala, como eu falei, tem pessoas lá, assim, cara, excepcionais. Todo mundo que tá lá, e assim, pode parecer balela, né? Pode parecer que eu tô tentando vender alguma coisa para vocês, mas, cara, Matheus, Vini estão aí. Todo mundo, sem exceção, tem um senso de colaboração lá dentro. Então, se você perguntar para mim, Adriano, cara, eu fiquei com uma dúvida. E se eu tiver levantado para pegar um café, por exemplo, e não tiver na sala, por baixo, cara, vai ter assim, ó, uns 5, 6, 7 caras assim para você. Fala, Jonas, beleza, cara? Como que eu posso te ajudar aí, cara? Então você vai perguntar para mim, cara, você vai ter 15 respostas. Todo mundo ajuda. Todo mundo está disposto a ajudar. Não tem ninguém que tem esse negócio do nariz empinado, não vou ajudar, vou guardar para mim. Cara, esquece. Então, a forma mais, talvez para vocês não façam sentido, mas depois que estiverem lá, vocês vão entender. A forma mais inteligente de você conseguir evoluir é você se expondo lá na sala. A galera começa a te conhecer, a galera começa a saber quem você é, a galera começa a ver teus gains, teus loss, né, tuas fragilidades, os teus pontos fortes. Você começa a ser conhecido, a galera começa a te chamar pelo nome. E eu sou um cara lá dentro, cara, que eu conheço todo mundo que tá lá. Só que eu só ajudo, de fato, aquelas pessoas que se expõem, aquelas pessoas que abrem a boca. Porque as pessoas que estão ali, que estão quietas, cara, infelizmente não tem como eu ajudar. Às vezes eu falo uma coisa, eu acabo ajudando ela, mas de forma indireta. Eu não sei do problema dela, não sei o que ela está precisando para eu poder interferir nisso. Mas, assim, eu vejo que o processo de evolução da galera que está lá dentro só acontece a partir do momento que a galera se expõe. Né? O Matheus é um gralha, cara. Tem que mandar o cara ficar quieto de tanto que o cara fala, mas é um cara que evoluiu pra caramba, porque o cara não entende, o cara pergunta. O cara tomou stop, o cara fala. Fala, pô, cara, eu tomei stop por quê? Pô, cara, eu tô com uma dúvida aqui. E, cara, é assim, meu. Esse é o processo. Claro que com muita organização, para não virar bagunça, né? A gente trabalha lá com o microfone desligado, a pessoa abre, fala, troca ideia e tal, mas com organização, senão vira bagunça. E eu não vi até hoje uma sala que deixa a galera trocar ideia. Todo mundo que já participou de salas aí sabe que normalmente as salas, né, que tem por aí é comunicação unilateral. O cara, o mentor, né, que está lá no pedestal, só ele fala. Todo mundo digita, mas não é a mesma coisa, cara, porque às vezes você tem uma pergunta técnica, uma dúvida que você precisa sanar e pelo chat você não consegue expressar aquilo que de fato você quer falar. Né? Então a sala, eu dou essa liberdade para a galera assim, todo mundo tem esse poder de chegar lá, abrir o microfone, falar, perguntar, trocar ideia, resenhar, desde que seja com organização. Então, depois que vocês estiverem lá, vocês vão ver, tá? Mas eu estou trabalhando isso todo dia aí, ontem eu já falei, hoje eu falei, mas vocês vão, acredito que vocês vão gostar bastante, cara, de lá. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Fala aí, Renato. Adriano, eu já vi que no seu operacional você utiliza, eu não sei se isso você vai falar sobre isso, mas você utiliza evolução no tempo, né, de player. Você pode dar uma palhinha sobre isso? Como você observa isso e como isso é válido dentro do seu operacional? Na verdade, assim, eu não uso para tomar decisão. É apenas para monitorar alguns casos específicos que acontecem no gráfico. Não é todo dia que acontece. Mas, por exemplo, eu gosto de ver quando existe alinhamento de médias móveis, como a gente está comentando aqui, né? Pô, exemplos de mercados direcionais, VWAP, médias móveis em cima, tal. Uma das coisas que me traz uma convicção maior é quando, por exemplo, graficamente falando, o gráfico está alinhado,
tem essa confluência e os grandes players estão na ponta compradora. Então eu falo, cara, de fato, hoje não tem como o mercado não ser direcional. Hoje o mercado vai para cima. Então, porque graficamente falando, está tudo alinhado para um gráfico para cima e os grandes players estão posicionados na compra. Normalmente tem que ter uma forte atuação no índice. Bradesco, Ideal, UBS, JP Morgan. Então, quando todos esses caras estão na mesma ponta, é batata, cara. O mercado vai para aquela direção. Agora, como hoje de manhã, por exemplo, Bradesco estava na ponta compradora, UBS na ponta vendedora. JP Morgan na ponta compradora, outro player na ponta vendedora. Então, aí, cara, fica bagunçado. Então, normalmente, mercado direcional, grandes players estão na mesma posição em direção. Outra coisa que eu uso na evolução do tempo para ver o saldo dos players é o quê? Movimentações bruscas, às vezes, de um determinado player que arrastam o mercado. Por exemplo, não sei se vocês lembram um tempinho atrás, eu postei no Instagram, enfim, que a Necton estava manipulando o mercado, cara. Os caras estavam rapelando o book, cara. Eles estavam batendo 10 mil contratos a mercado, assim, ó, zerando posição e recomprando todo mundo. Tipo, cara, você zera 10 mil contratos, 20 mil contratos a mercado, cara, o mercado derrete, cara. Eles estavam fazendo isso, eles estavam brincando com a galera. Estavam comprados, zeravam posição, estopava todo mundo, saía recomprando lá embaixo, o mercado voltava para a mesma posição. Tipo, 800 pontos em um candle, 800 pontos na subida de novo. Então, cara, tanto é que eles foram notificados, né? Eu não sei se vocês viram, mas eles foram notificados. E depois disso pararam. Então, tem pontos específicos que a gente consegue identificar algumas movimentações, mas não é nada, cara, que me faça tomar decisão dentro do meu operacional, beleza? Mesma coisa com o volume profile. O volume profile, eu vou explicar para vocês na quinta-feira, porque a gente vai fazer um replay, como eu interpreto ali o volume profile, porque não tem como eu explicar o volume profile com o gráfico parado. Eu preciso explicar ele com o gráfico se movimentando. Mesma coisa com a questão da leitura dos players, né? A gente consegue ver ali a movimentação, então a gente fala, olha, pessoal, Bradesco, Ideal, UBS, JP Morgan, né? Eles estão atuando na ponta compradora. Olha aqui, ó, XP contra a manada, né? E a gente sempre brinca, né? Mas em dias direcionais, normalmente a XP está gerando liquidez para a UBS, para o Bradesco, enfim. Então, a gente vê aquela disparidade no gráfico, né? Só a XP na ponta contrária, enquanto todos os outros players estão na ponta certa. Enfim. Então, é só uma observação aí, tá? Fala, Elias. Tá mudo, cara. Tá mudo. Foi mal. Algum momento você vai falar sobre essa questão de macro, do micro, do intraday, essas coisas assim? Vamos falar amanhã também. Tá. Bacana. Hoje eu estou trabalhando apenas com esse cenário do intraday, né? Para a gente trabalhar com essa questão da estratégia, mas amanhã a gente vai trabalhar micro com um macro também, tá? Ótimo, então. Bacana. Isabela. Opa, não só para ver, quando tu comentou o negócio da posição dos players, tu olha pelo índice, pelo mini ou pelo cheio? Eu olho pelo mini mesmo. Ah, tá. Não, beleza. Beleza? Bruno Henrique. Rapidão a pergunta. Você usa o Profit Pro ou o Profit Trader? Pro. Vou baixar ele aqui agora, que eu achei ele bem mais bonito. Beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos retomar aqui. Deixa eu compartilhar a tela, né? Senão não vai. Eu vou passar mais alguns exemplos para vocês, até para vocês internalizarem bem. E depois aí eu já vou para outra parte da aula aí, tá? Vamos lá. Então aqui, né, foram os exemplos que eu mostrei para vocês de compra que o mercado deu. E aqui a gente consegue perceber que nos próximos 2 dias, galera, o mercado ficou lateralizado, porque é normal, né? Depois de uma forte puxada, o mercado lateralizar, no caso de distribuir, para depois ele retomar o movimento vigente, ou de alta ou de queda, né? E aqui, ó, eu peço a atenção de vocês para que vocês consigam, tá, me acompanhar aqui em relação ao que eu vou passar.
Porque são pontos bem importantes, principalmente no que diz a condução de trade, né? Que eu acho que é uma das questões que gera mais dúvida na galera. Então vamos lá, o mercado estava consolidado durante 2 dias. E nesse dia ele abriu em gap de baixa. E aí, olha lá. No intraday ele já acionou aqui um espelhamentinho. E ele começou a recuar. E aí eu peço que vocês prestem atenção aqui. Olha o que ele fez. O que é isso que ele fez aqui? Tocou na 20 e fechou na 9. Não, trap não. Que padrão que é esse aqui que ele acabou de fazer? PC. Fez um PC. PC. Mas aí eu pergunto, é um bom PC? Não por conta da Não por causa do stop. E? Casa da sombra. Mostrar a Por causa da sombra sombra. Lá do candle. anterior. Exatamente. Sombra na região de defesa do suporte do dia anterior, tá vendo? Então aqui é um bom gatilho de entrada? Não. Então não é porque formou PC que você tem que entrar. Se não for um bom PC, tem que ficar de fora. Aí percebam o segundo candle aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui, cara, para facilitar a visualização aí de vocês. Melhorou aí? Beleza. Então vamos lá. Ó. Agora, aqui ele não tinha acionado, mas e aqui? Que padrão que foi esse aqui que ele fez agora? Seria uma barra ignorada aí, Adriano? Barra ignorada junto com Um trap? um trap de Trap de continuidade. ancorado pela 9. Da 9. Agora acionou o gatilho? Agora acionaria um gatilho. Ah, Adriano, mas eu teria que colocar o stop lá em cima. Lembra que eu falei para vocês, quando um trap de continuidade ou uma barra ignorada, ele está ancorado pela 9, você pode colocar o stop aonde? Na barra ignorada. Porque está ancorado pela 9. Agora, se ele está longe da média, aí a gente não coloca na barra. Daí teria que colocar o stop técnico. Então, percebam que aqui ele ativou o fundo, ele ativou o pivôzinho do dia e as médias estão vindo para baixo. Estão vindo para baixo. E aí, olha lá. Teve defesa. As médias caindo. O mercado pivotou, já defendeu, já passou de novo. Olha lá. O que ele fez aqui de novo? Trap. Trap de continuidade. Então aqui a gente já começa a perceber que o dia tá, assim, vai ser uma uva, né? Porque olha lá. Rompeu o fundo com candle de ignição ancorado pela 9. Rompeu o fundo vindo de um movimento ancorado pela 9. Rompeu o fundo ancorado pela 9. Médias móveis caindo, direcionais, afastadas uma das outras. A VWAP já estava aqui em cima. Vamos lá. E a cada rompimento de fundo, o stop ele pode ser descido para os topos técnicos, né? Depois eu já trabalho um pouco melhor sobre isso aqui com vocês. Mas olha lá, trap de continuidade. Aqui, né, quem trabalha lá com 9.1, né? Ai, meu Deus, a tendência vai reverter, vou entrar na compra. Meu Deus, cara, não dá para... por isso que eu falo, antes eu operava dessa forma, né? Um setup. Antes de eu chegar no meu operacional, eu já passei por todo tipo de estratégia que vocês sabem aí, eu já cheguei a usar. E o 9.1 ele é uma estratégia de reversão de tendência, né? Quando o primeiro candle que fecha dentro da 9, você tem que zerar a tua posição de venda e entrar na compra. Meu Deus, que besteira fazer isso em day trade, cara. A forma mais fácil de perder dinheiro em day trade é fazer isso. E o mercado veio caindo, caindo, caindo. Olha o distanciamento das médias. Olha o afastamento, olha a inclinação. Olha a força dos candles de queda. Acabou de acionar um puta espelhamento do dia anterior, né? Que basicamente foi uma caixinha projetada para baixo. Você acha mesmo que o mercado vai reverter, cara? Aí o que o mercado fez aqui? Ancorou na... Ó, ele ancorou na 9, fechou para cima da 20. Aqui tinham perguntado para mim se poderia fechar para cima da 20. Pode, ó. Fechou. Mas olha o segundo candle. O que é isso daqui, pessoal? PC.
PC de venda. PC de venda. Entrada aqui, stop aqui. E aí engolfou também, né, Adriano? Não, porque a sombra tá menor que o anterior, né, cara? Aqui, ó. Essa sombra é menor que o anterior. Isso daí é um engolfo Nutella, esse engolfo. É um engolfo do século novo agora. Isso aí é candle de ignição, né? Candle de ignição. Defendendo a venda. Aí Só fechou. ficou curto, né, Adriano? Ficou curto, cara. Ficou curtinho aqui, ó. Ficou stop de 145 pontos, 150 pontos, vai. E aí, olha lá. Vamos pegar aqui, ó. Aqui a gente encontrou uma região de trava. Passou daqui e vai embora. Olha lá o que ele fez. Trap de continuidade mais PC de venda. Cara, quando acontece isso daqui, cara, trap de continuidade mais PC de venda, no mesmo padrão, cara, é aquilo lá que a gente tava brincando ontem, né? Eu, Matheus, enfim. A gente fica dando risada à toa, porque a gente fala, puta que pariu, cara, que padrãozinho lindo. Vamos entrar. Essa é aquela hora o cara dá aquela sentadinha no dedo. Com É, vontade. aqui dá aquela Aí que aumenta a socadinha no dedo posição. mesmo. É, aqui sim, porque você entrou aqui, aumenta a posição aqui e desce o stop da operação para cá. E aí, cara, você está operando a favor do movimento principal, médias móveis apoiando, médias móveis ajudando, afastadas, inclinadas, direcionais, candles de baixo, rompimento de fundo, né? Mercado descendo em escadinha, escadinha, escadinha. Olha lá, ó. Então, o cara que vem conduzindo o stop técnico a cada rompimento de fundo, vamos lá, ó, como que o cara conduz? O cara entrou na operação, digamos que ele entrou aqui, ó, tá? Ele entrou aqui. O stop dele vai aonde? O stop dele vai aqui em cima, da barra ignorada. Aí o que o mercado fez aqui, ó? O mercado deixou esse fundo. Rompeu o fundo anterior com candle de força. Desce o stop para cá. Deixou esse fundinho. Fez a barra ignorada, trap de continuidade, deixou o topo aqui. Desce esse topo desce o stop para cá. O mercado foi lá, beliscou, deu PC. Caiu. Já ajusta o stop para cá. Fez isso daqui. A gente tem uma mínima. Fez o PC de novo. Perdeu a mínima, desce o stop para cá. Veio. Pivotou, trocou polaridade com o fundo anterior, que era obviamente um suporte, agora virou o quê? Uma resistência. Saiu para fora da média de novo, desce o stop para cá. Perdeu o fundo com candle de ignição. Veio aqui, desce o stop para cá. Ou aqui, né? Esmaga o preço, porque ele já está trabalhando para baixo, ó. E agora? Se ele virar para cima, ele te tira da operação. Mas daí, cara, você tinha entrado inicialmente aqui. E agora tua saída está aqui. Quantos pontos daqui até aqui? Vamos ver. 800 pontos. Tudo bem que esse dia aqui foi um dia que parece que andou muito, mas não chegou a andar tanto. A expansão dos candles eram pequenos, né? Que a gente sabe que tem ciclos de mercado que os candles, obviamente, eles ficam muito grandes e tem ciclos de mercado que os candles ficam pequenos, né? Em termos de pontuação. E nesse caso, quando o mercado veio aqui, olha o que o mercado fez. Aí ele reverteu. Quantos candles deu nessa queda? Oi? Quantos candles deu? Quantos candles? Isso da sua entrada até a possível saída ali. Pô, não sei, cara. Aí pelo Deixa eu ver MetaTrader você aqui. consegue Peraí, ver peraí, de barra. peraí, rapidinho. Aqui até aqui, né? Que seria a saída. Deu 47 barras. 47 da
12 é 1 hora, né? 12 é 1 hora. Quase 4 horas conduzindo o trade. É isso? Que horas que foi aqui? A entrada? 10 horas da manhã. E a Tá no 3 saída, minutos. basicamente, o stop técnico tava nas 2 horas aqui. 4 horas. Isso. Tá quase 5 horas de Exatamente. Só que aí ele chegou a andar mais, né, cara? Ele chegou a cair aqui, ó, 1.100 e poucos pontos, 1.200 pontos. Aí pivotou uma, pivotou duas, e aí aqui já seria ponto de saída. Se você ficasse segurando para ver se sairia da operação aqui em cima, né? Mas ele chegou a andar 1.200. Então, esse tipo de dia é o dia que a gente tem que lavar a cara de ganhar dinheiro. E não existe operação micro. Ah, não, cara, porque olha só o pivôzinho, olha só o espelhamentinho. Cara, você tem que trabalhar com macro quando tiver nesse cenário, velho. Vocês têm que começar a ganhar dinheiro de verdade, cara. E eu não falo lá ganhar dinheiro de verdade operando pesado. Cara, vocês têm que aprender a pegar operações longas quando o mercado tiver bom para pegar operação longa. E aí, cada um na sua devida proporção vai começar a ganhar mais dinheiro. O cara que opera com um começa a trabalhar com piramidagem, 2, 3 contratos. O cara que trabalha com 3, 4, 5 contratos vai chegar numa operação onde ele vai ter a possibilidade de piramidar, ele vai ficar com 10 contratos, sempre operando a favor da tendência, sem risco na perda, mas se você ganha muito. Se você perde, você não perde. Quantas vezes, Matheus, você já me ouviu falando, pessoal, nunca mais perco essa operação. Ou eu ganho muito, ou eu ganho X. Né? Quantas vezes? Pessoal, agora eu piramidei a operação, estou sem risco, vou mexer no stop de forma técnica, ou eu ganho 10 mil, ou eu ganho 5 mil. Não interessa. Você pode estar falando, ou eu ganho R$200, ou eu ganho R$100. O importante é você eliminar o risco. Então, quem trabalha com piramidagem a favor do movimento, que eu vou ensinar vocês na quinta-feira, a ideia é ir otimizando os gains e aumentando a probabilidade de você fazer um bom financeiro, mas você mitiga o risco. Adriano, mas como fazer isso? Na quinta-feira eu vou mostrar. Que é uma coisa que a gente faz na sala. O Telmo, por exemplo, é um exemplo muito claro para mim. Assim, o cara opera com 2 contratos em dias bons, assim, né? A gente acompanhando ele, ele chega a ficar com 5, 6, 7 contratos. E não é habitual dele, ele opera com 2 contratinhos. Mas ele entendeu o mecanismo de piramidar e faz isso. E, né, semana passada bateu o recorde financeiro dele lá, tal. Pegou uma boa operação junto com a gente, acho que, sei lá, foi 700 pontos, 800 pontos. E é isso, galera. Não é todo dia que o mercado está direcional. Mas quando o mercado está direcional, a gente tem que extrair o máximo que a gente puder dele. Tá? Vamos pegar aqui outros exemplos. Aqui, por exemplo, é um PC que falhou, tá? Eu mostrei tantos PCs que deram certo. Vamos mostrar um que pelo menos falhou. Ó. O mercado caiu, recuou. Ancorou na média, saiu. Saiu com ignição aqui. Só que aqui é o que eu falo. Olha o tamanho desse cavalo, desse PC aqui. Para mim já não presta, cara. Quase 400 pontos de stop. Mas é um PC, não é? É um PC. Médias estão afastadas, estão caindo, estão direcionais, a favor do movimento inicial, que era de queda. Você entraria aqui, o stop estava aqui. Olha só, o outro PC. Só que aqui a gente já começa a perceber o quê? Um movimento lateral. Então, se o cara entrasse aqui e ficasse esperando ser estopado nesse candle, o cara, ó, tá de parabéns, porque, pelo amor de Deus, cara, o cara ia ficar 35, quase 4 horas para ser estopado. Pelo amor de Deus, cara. PC bom é aquele PC que pega e anda. Não tem que ficar segurando 4 horas um PC, cara. Não faz sentido. Ainda mais se o mercado tá lateral. Tem que sair da posição, meu. Então o mercado entrou aqui. O mercado subiu. Passou um calor, né? Quase foi. Voltou. Veio aqui. Cara, vem descendo os teus stops. Na pior das hipóteses, você ia ser estopado aqui, ó. Você reduz para 117 pontos. Agora, deixar 400 pontos de stop, nem a pau. Então, primeiro, se o PC tem 400 pontos, para mim já não serve, cara. Vocês viram aqui o tamanho dos PCs que deram aqui, ó? Os PCzinhos, ó, 150 pontos.
195 pontos. Aí esse aqui, 150 pontos. Só que é 150 pontos de risco para quanto de retorno? 600. Então é 4-1. Adriano, mas como que eu saberia que o preço ia lá para baixo? Cara, é Fibonacci, cara. Aí é aula de amanhã, né? Cadê? Aqui. Isso aqui, ó, o tamanho do pivô que fez. Pivô de baixo. Olha o tamanho do espelhamento que fez. Aqui, galera, dá para vocês brincarem, né? Dá para brincar de trabalhar com Fibo, porque a gente pode fazer o seguinte. A gente pode trabalhar com esse pivô. A gente pode trabalhar com esse espelhamento, né? Da recuperação em A. Posso trabalhar com esse pivôzinho menor aqui. Graficamente falando, isso daqui foi um ombro, cabeça, ombro. Dentro da consolidação, aqui foi a neckline. Então rompeu, voltou, trocou polaridade, caiu, né? Então quem trabalha com Fibonacci dentro do cenário micro e um cenário macro em confluência um com o outro, pode, por exemplo, pegar esse topo, esse fundo, e aí o cara projeta, né? Ó, uma vez, 2 vezes, minimamente. Certo? Certo. Seria um alvo. Aí o cara fala, ah, Adriano, mas eu quero trabalhar com outro fibo, eu quero trabalhar com o espelhamento aqui, ó. Desse fundo com esse topo aqui. Então, beleza, vamos lá, ó. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Pegou? Não. Segundo alvo, sim. Qual que é a diferença do espelhamento para projeção? É que o espelhamento ele sempre vai te dar alvos mais conservadores. Então a chance de você, obviamente, cravar o alvo de fibo pelo espelhamento, obviamente, é muito mais certeza, porque ele é muito mais conservador do que a projeção, né? A projeção vai te dar alvos um pouco maiores. O espelhamento sempre vai dar alvo menor. Tá errado usar um ou outro? Não, cara. A grande diferença é você otimizar a quantidade de pontos, mas os dois estão certos, tá? Então, se você pega um cenário macro e junta com o cenário micro diante daquilo que você está vendo, cara, você tem que operar o macro, esquece o micro. O micro é pensar muito pequeno. Se o cenário macro já confirmou, você tem que mirar no macro, galera. Não adianta ficar olhando o micro, tá? Vamos lá, então aqui foi o PC que falhou. Vamos pegar um outro exemplo bom. Esse dia aqui, ó. Olha lá, primeiro candle. Aqui, ó, entrou. Opa, aqui. Aqui não. Pra cá. Aqui, ó. Por isso que eu falo, o cara precisa também aprender a entender e interpretar a média móvel, porque o cara que opera só o price action, muitas vezes ele vai ver isso daqui, ó, e vai falar, caralho, olha o pivô de alta que acabou de formar, vou comprar. Se o cara não tem médias móveis plotadas, o cara compra. Por quê? Porque é pivô de alta. Não, price action, pivô de alta. Só que, cara, aqui é troca de polaridade, linha d'água, as médias estão caindo, não tem que comprar aqui. Olha lá a defesa. E ainda acabou fazendo uma estrutura de um PC, né? Não é aquele PC que defende na hora e fecha para dentro da 9, mas ele virou para dentro, fez um inside bar e no próximo confirmou a venda. E aí, olha lá. Trap de continuidade com PC. Médias móveis caindo. Acionou fundo. Adriano, mas ficou muito caro. Concordo, ficou caro, então fica de fora. Aí, olha lá. Pô, Adriano, mas agora ele está indo, cara, sem mim. Beleza, pode ir sem mim. Se ficou caro, não tem o que fazer. Olha só o que ele fez aqui, ó. Agora. Ficou caro agora? Quantos pontos aqui? 120 pontos. 120 pontos esse PCzinho. Aqui, ó. E aí, o que ele fez? Então ele gerou um PC de 120 pontos e caiu 1.300 pontos, 1.400 pontos. Só com a ancoragem da 9, tá vendo? Só a 9 conduzindo o preço.
Aí, mais uma vez, se você tem um cenário macro a teu favor, cara, utilize o macro. Por quê? Porque aqui você tem um topo, aqui você tem um fundo. Quando o mercado acionou o PCzinho aqui embaixo, ele já tinha passado o fundo. Logo, ele já tinha ativado o primeiro alvo do pivô, que seria aqui. O primeiro alvo do pivô é aqui. Então, você entrou numa operação com 120 pontos de risco para um retorno, né, de quanto? 670. Tá bom ou tá ruim? Quando você perde 120. Quando você ganha 670. Só que passou dos 670, ele vai para o segundo. Ainda mais se for com candle de ignição ancorado na 9. Aí o que você faz? Pega esse outro nível de fibra e puxa para o pé do movimento. Vamos lá. E aí aqui embaixo o mercado travou. Então, você entrou com 120 pontos de risco para um gain aqui de 1.200 pontos. Então ficou 10 para 1 a operação. É todo dia que acontece? Não é todo dia que acontece, galera. Mas é uma opção para vocês entenderem como que vocês estruturam, como que vocês entram, onde que vocês posicionam o stop. Porque dentro do que eu faço hoje, para dia de tendência, isso daqui não tem, galera. Claro que a gente pega barra ignorada no meio do caminho, trap de continuidade, mas o PC, para mim, é a melhor confirmação possível para dia de tendência. Tá? Então, acho que vocês já conseguiram entender o que de fato ele representa. Né? Vou tentar acelerar mais um pouquinho aqui para mostrar alguns outros exemplos para vocês, antes da gente já puxar para a segunda parte da aula de hoje. Tá? Quando não entrar em um PC? Acho extremamente importante você simplesmente prestar atenção na região que você está entrando. Lembra que eu falei que quando existe uma região de trava, uma região de pressão, às vezes é um terceiro alvo de FIBO. O que acontece? Olha lá, o mercado subiu, sombra para cima, afastado da média, defesa vendedora. O mercado começou a cair. Tentaram empurrar para cima, sombra na mesma região. O mercado veio para baixo, afundou, entrou na 9, travou na 20, fechou para fora da 9. Aí eu pergunto, é um PC? Mas é um bom PC? Não, por conta dessa queda aí foi forte, né? Não, cara. E outra coisa, olha o tamanho da defesa na sombra. Aí você fala, beleza, vou esperar o segundo candle. Aí o segundo candle, olha o tamanho da sombra. Aí você fala, beleza, vou esperar o terceiro candle. O terceiro candle, olha o tamanho da sombra. Não, extremamente desconfortável, cara. Esse é um tipo de operação que eu marco um X aqui, eu falo, cara, não faço nada. Não faço nada. Por quê? Porque você tem que observar a região que você está entrando, cara. Se for uma região extremamente de defesa, que tem sombra para cima, que o mercado bateu forte na venda e que subiu fraco, não tem o que fazer, cara. Não tem que entrar. Eu entrava antigamente e perdia dinheiro. Fala aí, Bruno. Sem contar stop, né? Sem contar stop, cara. Então não vale a pena, cara. Não vale a pena. Tem que observar o contexto, galera. Não é porque deu a entrada que você vai ser obrigado a entrar. Olha o contexto, porque às vezes a média ela vai estar ali, ok, mas o candle não está legal, a região não está legal, às vezes está no alvo de FIBO. Então, tem que prestar bem atenção nesses pontos, tá? Tem que prestar atenção nesses pontos. Não adianta. Ó, um outro PCzinho aqui que deu stop, ó. PCzinho que deu stop, quantos pontos? 170 pontos. 170 pontos. Vamos pegar um outro aqui, ó. Aqui, ó, continuidade de movimento, de um dia para o outro, ó. O mercado veio, caindo, bateu, virou para cima. Candlezinho de impulsão, comprou aqui, foi feliz, porque tem uma mínima, tem uma máxima. Passou dessa máxima com candle de ignição, é só projetar FIBO e ser feliz. Então, se está a favor da tendência,
fundo, topo, né? Você entrou aqui, o teu stop está aqui. Ancorou na média, rompeu, aumenta a posição, cara. Ativou o pivô de alta com aumento de posição a favor da tendência, né? As médias já estão alinhadas. Primeiro alvo, projeta aqui. Ah, Adriano, passou do primeiro alvo, projeta para o segundo. Quanto de risco? 250. Mas e o retorno? 1.000. Então 4 para 1. Então a conta fecha, tá? A conta fecha. Mas precisa do quê? De confiança acima de tudo para você poder executar quando aparecer. Porque vai aparecer na tua frente, você vai ficar com medo de entrar. Você vai ficar inseguro para entrar. Por quê? Porque falta estudo. Falta tempo de tela. Então, mais uma vez, eu estou passando para vocês coisas que funcionam, vocês têm, obviamente, passar pelo que eu passei, de estudar, de fazer backtest, de pegar confiança para vocês poderem executar da mesma forma como eu executo. O Matheus, por exemplo, fez backtest. Testou pra caramba. Hoje se sente confortável. Hoje ele vê, às vezes tem que ficar até segurando o cara, porque senão o cara quer ficar entrando em tudo que parece na frente, né? Por quê? Porque ele tem confiança naquilo que ele tá fazendo, cara. Mas ele, né, pagou o preço, estudou, enfim. Beleza? Então, assim, eu vou passar para os exemplos mais atuais, e até quero comentar com vocês uma situação também, que é o seguinte, pessoal. Não lembro quem que falou comigo aqui no começo da aula, mas é uma situação que eu considero aqui bons PCs, tá? Então, o que são bons PCs aqui, ó? Como um exemplo claro, aqui, ó. Vamos pegar e vamos aumentar isso daqui para ver se fica melhor para vocês. Vocês estão vendo bem aí a tela? Olha que exemplo legal isso daqui, galera. Adriano, se puder aumentar mais um pouco. pouco. Vamos aumentar mais um pouco aí, professor. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Dá um zoom. Foi aí? Beleza. Conseguiram ver agora? Beleza. Então, olha lá. Mercado, beleza. Estava travado, enroscado. Mas aí, olha o tamanho da barra de ignição que ele fez. Aqui era o fundo anterior. Logo, ativou um espelhamento de venda. Depois dessa barra, a gente percebe que o mercado veio para baixo. As médias começaram a se alinhar. E olha onde que ele veio trocar polaridade. Trocou polaridade com o fundinho anterior. E na sequência fechou para fora da 9. Então a entrada está aqui. Aqui a gente já percebe 9, 20, 50 abaixo da VWAP. Lembra do cenário que eu falei de compra, de venda e de compra para vocês? O alinhamento, ó. VWAP 50, 20 e 9. A entrada está aqui e o alvo. O alvo dessa operação é esse espelhamento para baixo. Então, o teu risco é extremamente pequeno para um alvo grande. Então, esse é o primeiro exemplo de um bom PC. Movimento de retorno cadenciado, estão vendo? Voltou devagar, entrou e saiu. Vamos pegar um outro... Sem contar que ele fez pullback, né, professor? Exatamente, trocou polaridade. Lindo, lindo, lindo. Aqui, ó. O mercado está lateralizado. Lembra que eu falei, ó, o mesmo exemplo que eu falei para vocês, desenhei ali no point antes. Mercado lateralizado. Né? Pivotou, rompeu. Aqui a gente consegue perceber uma estrutura de retorno à média. A média já não começa a se alinhar? Começa a alinhar. Esse candle é um candle de ignição? Não, mas ele é um candle que se torna um candle gatilho em determinados pontos, né? E um desses pontos que eu opero esse tipo de candle é quando acontece esse tipo de situação. Adriano. Oi. Tá um pouco pequeno. Oi? Tá um pouco pequena a imagem. Deixa eu aumentar aqui de novo. Foi aí? Aí, beleza. Então aqui, ó, como eu estava comentando com vocês, esse candle não é o candle, né, que eu considero como um candle de ignição, mas dado o cenário que ele rompeu a consolidação, as médias alinharam, ele fez um pullback cadenciado até as médias e as médias estão alinhadas com a VWAP, eu tenho que pegar esse cara. O stop está muito curto. Olha o tamanho da pancada que ele deu na sequência. E lá depois que ele deu a pancada, o que ele fez? Voltou de novo para a média
ancorou e saiu. A hora que saiu com força, ativa de novo. E as médias subindo, apontando para onde? Para cima. O mercado subiu de novo, caiu, entrou na média, a hora que saiu, ativou de novo. E aí o mercado foi para onde? Para cima. Então esses são exemplos de bons PCs, galera. Agora eu quero mostrar para vocês os exemplos ruins de PC. Do que não fazer, principalmente se estiver desalinhado com a VWAP, tá? Vamos lá. Primeiro ponto. VWAP acima das médias móveis. Ele deu o gatilho. Antigamente eu pegava. Hoje em dia eu não pego o primeiro. Por quê? Porque todo PC que dá desalinhado com a VWAP, ele até pode chegar a andar, mas ele devolve. E normalmente essas devoluções, ele acaba te estopando. Como por exemplo, você entrou aqui, ele andou 200 pontos, mas voltou 300. Te estoparia, e aí a partir do segundo, ele foi. Então, eu coloquei uma regra para mim, e que a maioria também da galera segue, tá? Que é não operar o primeiro PC que está desalinhado com a VWAP. Não operar o primeiro PC que está desalinhado com a VWAP. A partir do segundo é válido. Por quê? Porque basicamente a VWAP, ela defende o preço mais ou menos como se fosse assim, ó. Né? Eu não sei o que vai acontecer ainda, mas o primeiro PC ele sai e volta para testar. A partir do segundo, se principalmente o segundo aqui, ó, fizer um fundo maior que o primeiro, tal, aí é válido. E normalmente esses PCs que estão desalinhados com o VWAP, quando acontece esse retorno, a gente consegue identificar que nessa região tem troca de polaridade com topos anteriores. Quer ver? Ó? Essa mesma figura aqui é essa aqui. Ó. Estão vendo? Na grande maioria das vezes que tem desalinhamento de PC com VWAP, vai dar stop no primeiro PC. Então, vi um PC que está lindo, está desalinhado, não entra. Nem com a mãozinha leve. Prefiro ficar de fora. Tá? Então, é a regra do segundo PC. Fez o segundo PC, pego. Primeiro, estou fora. Aí, ó, vou trazer um outro exemplo para vocês aqui. Quer ver? Aqui, ó, outro exemplo. Estão vendo? Ó? Esse exemplo aqui tem no meu Instagram. Eu comprei exatamente aqui nesse dia. Peguei acho que 1.200 pontos nessa operação. Foi lá no começo do ano. Mas eu fiz questão de deixar marcadinho aqui depois para mostrar para a galera de mentoria e tal. Porque foi exatamente a mesma situação. Primeira compra do PC está aqui. Está desalinhado com o VWAP. Subiu, voltou, deu calor pra caramba. Quase estopou. Esse caso não estopou. E aí depois ele virou para cima de novo. Aí eu comprei exatamente nesse candle. E aí o mercado foi. Aí eu projetei essa caixinha projetada para cima, né? 1, 2, 3 vezes, enfim, e foi pegando, né? Acho que subiu 1.600, 1.700 pontos de alta. Eu peguei 1.200 pontos reto. Ele subiu reto. Ele voltou no máximo na 9 dos 5 minutos. Tá? Então, o segundo PCzinho é o mais confiável quando está desalinhado com a VWAP. Aí, mais uma vez, mostrando para vocês esse cenário, olha lá onde que ele estava. De novo, numa região de troca de polaridade. Tá? Então, o primeiro PC desalinhado da VWAP não é bom. E normalmente dá stop. Beleza? Só para alinhar aí com vocês. Então, esses são exemplos que não vale a pena pegar. É ponto contínuo essa segunda entrada aí, Adriano? É ponto contínuo, cara. Por exemplo, ele trabalhou para fora, só que ele já defendeu rápido, né? Ele não ficou perdendo tempo para fora da 9, da 20, né? Ele até fechou, mas logo ele já defendeu. Então, por exemplo, o que eu considero? Isso, inclusive, até
o pessoal da sala, eles fazem grupos de estudo, né? E eles fizeram uma aula sobre PC, discutindo, né, exemplos, tal. Inclusive ficou uma aula muito boa, que eu até estou fazendo um drive desses materiais de estudo, porque para a galera que vai entrar na sala depois, que vai permanecer na sala, eu vou passar esses materiais complementares para a galera poder estudar, porque é um puta de um material. Tá? O material ficou foda, de verdade, qualidade altíssima. Então, quem entrar na sala depois, eu vou passar isso para a galera, porque é um material bônus para a galera poder estudar. Então, lá eles destrincham, né? Por exemplo, um dia eles falam sobre PC, outro dia eles falam sobre trap, outro dia eles falam sobre a parte comportamental, outro dia eles falam sobre outra estratégia. Cara, é um material muito rico para a galera poder se aprofundar assim, dentro do próprio operacional, tá? Então, são coisas que estão relacionadas diretamente ao operacional, não são coisas aleatórias. Então, nesse caso, a gente até considera o PC se tem defesa para fora e já volta para dentro de novo. Agora, se ele fecha para fora, começa a trabalhar para fora, demora para voltar, aí a gente já fica desconfortável e prefere não pegar, tá? Adriano, qual é o tempo gráfico desses exemplos aí que você está dando? Esse aqui, 5. Joia, obrigado. 5 minutos. Beleza? Vamos lá. Pessoal, deixa eu voltar aqui para o Paint de novo. Cadê o Paint? Aqui. O que eu quero trabalhar com vocês agora? Eu peço que vocês de verdade prestem bastante atenção aqui, porque se vocês não tiverem prestando atenção, vocês depois não vão entender. Acho que todos que já trabalham com médias móveis já devem ter percebido, né? Acho que a grande maioria, que quando você muda os time frames, as médias estão em outros lugares, certo? As médias estão em lugares totalmente diferentes. Então, o que acontece? Quando eu descobri o gráfico de 2 minutos, pessoal, eu comecei a operar no 2 e eu comecei a ver, obviamente, né, as médias móveis totalmente diferentes daquilo que estavam no gráfico de 5 minutos. E aí eu comecei a olhar o 2, porque eu sabia operar o 5. Eu tinha referência das médias do 5, e eu sabia quando o mercado voltava para 9, né, voltava para 20. Só que quando eu comecei a operar o 2, eu comecei a me familiarizar muito com o 2 minutos. Eu queria, pelo 2 minutos, pelo gráfico de 2 minutos, ter a tranquilidade de saber onde que as médias lá do 5 estavam no gráfico de 2. Então, para isso, eu comecei a fazer equivalência de médias móveis em time frames diferentes. Então, vamos lá, vamos fazer uma conta aqui rapidinho, tá? Ele de novo, porra, ele de novo. Senão depois vocês não vão entender, ó. Respeita, porra. Gráfico de 2 minutos. E gráfico de 5 minutos. Beleza? 2 time frames diferentes aqui. 2 e 5. E aí, quais são as médias que eu utilizo no gráfico lá de 5 minutos, que eu falei para vocês? Média de 9, exponencial, e média de 20 exponencial. Certo? Só que como eu estou operando o gráfico de 2 minutos, lá no gráfico de 2 minutos eu queria saber qual era a média do 2 minutos que representa a 9 no gráfico de 5. Qual é a média lá do 2 minutos que representa a 20 no gráfico de 5 minutos? E a conta é muito simples. Porque, claro... Eu também uma dessa também. Então, aí o que acontece? Todo mundo já deve ter visto que existem estudos que a galera usa a média de 8, né? 8 períodos, né? E o certo para conta seria a média de 8 períodos. Mas como eu aprendi a operar com a 9, eu faço a conta em cima da 9 mesmo. Então, a conta para você encontrar equivalência em qualquer time frame é muito simples. Você pega
o número da tua média e multiplica pelo tempo gráfico que você está operando. Então, no caso, a conta seria através de 8, né? 8 vezes 5, 40. E aí você divide pelo tempo gráfico que você quer. 2 minutos. Então, 8 períodos vezes 5, 40. 40 dividido por 2, 20. Então, a média de 20 exponencial no gráfico de 2 minutos, ela representa a média de 9 períodos no gráfico de 5. E a 20, se a gente pegar 20 vezes 5, dá quanto? 100. 100 dividido por 2, 50. Então, no 2 minutos, a 50 exponencial representa a 20 nos 5 minutos. Estão entendendo? Tem como colocar o cálculo de novo, por favor? Entendi. Colocar o quê? Cálculo. O quê? O cálculo. Não, o cálculo é o tempo da média vezes o time frame que você está operando, dividido pelo tempo que você quer descobrir. Então, por exemplo, se você está operando 1 minuto. Ô, Thiago, tá gripado aí, cara? Nada. 8 vezes 5, 40. Lá no 1 minuto, 40 dividido por 1, 40. Então, a média de 40 exponencial no 1 minuto é a 9 exponencial, é a 8 exponencial nos 5 minutos. Ah, lá no gráfico de 1 minuto, né? Você quer descobrir qual que é a 20 do 5. 20 vezes 5, 100. 100 dividido por 1, 100. Então, a 100 exponencial no 1 minuto é a 20 exponencial nos 5 minutos. Estão entendendo o cálculo, pessoal? É simples. Sim. É bem tranquilo. Tá? Isso daí é continha regra de 3 aqui, simples. A grande questão é, por que que eu estou fazendo isso daqui? Agora que vai vir aqui a cereja do bolo do meu operacional, tá? Isso daqui é uma delícia para quem aprende a usar isso daqui. Ó, o Matheus está até dando risada ali. Vamos lá. Vou desenhar para ficar visual, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Vamos lá. Prestem atenção aqui, pelo amor de Deus. Ó. Então, eu vou desenhar primeiro aqui no 2 minutos e depois aqui do lado nos 5 minutos, tá? Então, vamos lá. Aqui, a média de 9. Aqui, a média de 20. E aqui, a média de 50. E nos 5 minutos, vamos lá. A média de 9. E a média de 20. Beleza? Prestem atenção aqui. O PC, ele acontece em qual média móvel? Em quais médias móveis? 9 e 20. Independente do time frame, o PC acontece na 9 e na 20. Prestem atenção. Então, quando eu estou falando dos 5 minutos, galera, o PC acontece quando ele faz isso daqui, ó. Ele entra na 20 e sai com ignição. Certo? Isso daqui é o PC dos 5 minutos. Que acontece na 9 e 20 dos 5. Só que quando o preço vem na 20 dos 5 minutos, onde que ele está batendo no 2 minutos? 50. Na 50. Então, quando você está olhando o 2 minutos, o 2 minutos te mostra o quê? Quando ele faz isso daqui no 5, o 2 minutos está te mostrando isso daqui, ó. Que ele veio para 50
e saiu para fora da 20. Porque a 9 do 5 é a 22. Estão vendo? Então, quando você está olhando o 2 minutos, quando ele entra na 50 e sai para fora da 20, por mais que você não esteja olhando os 5 minutos, você sabe que ele está fazendo um PC lá nos 5 minutos pela equivalência das médias móveis que você está trabalhando. Só que aqui está um ponto mais interessante ainda. Quando o mercado pega a tendência, pessoal, e aqui é que está a chave do negócio. Quando o mercado pega a tendência, ele não volta para 9 do 5, muitas vezes, e depois sai, como a gente viu ali, diversos exemplos ele voltando para 9 do 5. Só que a 9 do 5, qual média que é no 2 minutos? 20. Então, quando ele repica na 9 do 5, o que ele está fazendo no 2? Outro PC. Então, a vantagem de você olhar o 2 minutos, galera, é que o 2 minutos, por si só, ele vai te mostrar o próprio PC dele, porque PC acontece dentro da 9 e 20 de cada tempo gráfico. Se você olhar o gráfico de 10 minutos, de 15 minutos, de 1 hora, de 5, de 1, de 2, de 10 minutos, vai ter PC, que acontece dentro da 9 com a 20. Mas a vantagem de você unir o 5 com o 2 nesse caso, é que quando você faz a equivalência das médias móveis, se você estiver olhando só os 5 minutos, você só consegue identificar um tipo de PC, que é o próprio PC dele, que acontece dentro da 9 com a 20 dele. Mas quando você observa o 2 minutos, você consegue filtrar dois tipos de PC. O PC que acontece na 50 e na 20 por conta da equivalência, e que no 2 minutos, quando acontece isso, você sabe que ativou lá nos 5 minutos um PC. E quando ele só encosta na 9 do 5 e dá continuidade, é porque ele está fazendo um PC no 2 minutos. Então, quantas vezes o cara, na tendência, de ver isso daqui, ó. Mercado fazendo assim, ó. Lá nos 5 minutos. Ancorando na 9. Ancorando na 9. Ancorando na 9. Todas essas ancoragens aqui, na 9 do 5, foram PCs no 2 minutos. Então, quando você está operando pelo 2, você sempre está pegando PC no início de uma perna de ignição da continuidade da tendência. No 5 você perderia isso daí. No 5 você perderia, porque às vezes ele vem, encosta na 9, deixa um candlezinho de ignição e no próximo ele já explode. Só que no 2 ele já ativou o PC e você está dentro do trade. Se vocês entenderem isso daqui, internalizarem isso daqui, galera, esquece, acabou. Acabou. É stop curto e alvo longo. Por isso que eu estou falando, a galera fica mal acostumada depois que aprende a fazer essas coisas, porque, cara, é a cereja do bolo do operacional, cara. Fala aí, Elias. Adriano, então, nessa daí, no gráfico de 2 minutos, normalmente se usa a média de 20 e a de 50? 9, 20 e 50. Ah, tá. Beleza, então. 9, 20 e 50. Eu também uso a 50, né, no gráfico de 5, mas não é nada por conta de equivalência, tá? Eu uso ela porque eu gosto de observar o comportamento da média de 50 no gráfico de 5, mas se for para usar mesmo a média de 50, eu uso só o 2 minutos. Eu escolho usar o 2 minutos. Eu uso também nos 5 minutos, mas a minha preferência, se fosse para escolher um tempo gráfico para eu poder operar com essas médias de 9, 20 e 50, eu operaria no 2. Então, aí no 2, então, se usaria as médias de 20 e de 50 e acompanhando no de 5 ali, a de 9 e a de 20, né?
A 9 no 2 minutos eu também uso, tá? Ah, tá. Uhum. A 9 e 20 eu uso em todo o tempo gráfico. 9 e 20. Beleza. Todas exponenciais, né? A equivalência tem que ser também exponencial para exponencial, porque senão a conta não fecha. Sim, tá? certo. E só para complementar, por que eu uso a média exponencial, tá, pessoal? Em termos visuais, só para vocês entenderem. Porque muitas vezes, isso vocês sabem já, acredito eu que vocês sabem, porque muito provável que vocês já devem ter operado aí com a questão das médias. Pelo fato da média ser uma média mais lenta, a aritmética, né, a exponencial, como ela é mais rápida, ela se aproxima mais do preço, ela reage mais rápido. A aritmética, muitas vezes, ela faz aquela barrigada, né? Então, quando a gente usa a média aritmética, a gente não consegue filtrar PC em todos que aparecem. Até vão ter alguns momentos que vai aparecer PC com a média aritmética. Mas na grande maioria das vezes, as médias vão fazer aquela barrigada e não vai encostar na média. Então, quem continuar usando média aritmética não vai conseguir identificar as coisas que a gente enxerga usando média exponencial. Tá? É só um aviso. Como eu falei, vocês querem utilizar média aritmética, média ponderada, cara, cada um é cada um. Eu estou falando para vocês daquilo que eu faço, daquilo que eu ensino a galera a fazer, porque senão a gente vai estar numa comunicação diferente. Eu vou estar falando de A, você vai estar falando de Z, e ninguém vai entender nada. Então, assim, você quer enxergar a mesma coisa que eu estou enxergando, cara, é necessário usar as médias exponenciais. Mas quem quiser continuar usando a aritmética, não tem problema. Pelo menos tem um layout, né? Com as exponenciais, para você saber de vez em quando o que acontece no preço. Fala aí, José Bruno. Sem contar que a média de 50 no 5 equivale a 20 no 15, né? Para dar uma melhorada aí na... Aproximadamente, né? Ela é próxima. Exatamente, ela é próxima. Fala aí, Paulo. Então, Adriano, só por esse desenho que você fez aí, você faria já uma primeira entrada nesse PC de 2 minutos e aumentaria a mão de novo no segundo PC, baseado Sim. Porque teve o PC nos 5 minutos, você já pode fazer o PC pela entrada de 2 e depois aumenta a mão. Exatamente, porque o PC aqui no 2, né, esse primeiro PC, ele é um PC por equivalência, né? Ele não é o PC do 2, né? Ele é o PC lá do 5. Sim, mas se você fizer só pelo gráfico de 5 minutos, você entraria no PC no gráfico de 5, mas provavelmente não aumentaria sua mão porque você não está vendo o gráfico de 2. Exatamente. E outra coisa que acontece muito também, tá muito válida ali a tua pergunta, porque como os 5 minutos antes de ele fechar, ele precisa de 2 candles e meio do 2 minutos, certo? Para ele poder fechar. E muitas vezes, cara, o PC, antes de confirmar o PC do 5, ele já fecha para fora da 20 do 2. Entendi. Só que o 5 está aberto ainda. E no próximo candle ele explode para cima. E aí o PC do 5 fica um PC extremamente caro. Teoricamente você vai conseguir comprar esse PC com 4 minutos e aí nos 5 minutos ainda tá em 1 minuto para poder saber o que você vai fazer. Exatamente, só que você já está dentro do trade com a confirmação do 2. Então, por exemplo, você entrou aqui no 2 porque ele confirmou para você e nos 5 minutos você teria entrado aqui. Entendi. Então, quem opera só o 5 não tem essa visualização. Perfeito. Beleza? Fala aí, Jonatas. Adriano, se esse PC ele acontecer em uma região que seja uma troca de polaridade, você entra na operação ou não? Você espera a confirmação? Troca de polaridade embaixo, que se diz? Não, eu falo assim, aqui onde você desenhou não dá para dar o exemplo, mas lá no gráfico, por exemplo, se for no caso do início de uma reversão ali, e aí ele forma um PC bem numa troca de polaridade ali de um fundo uma estrutura de PC na reversão da tendência. Isso. Válido, cara, válido. Entendi. Válido. Sempre olhando para o tamanho do stop, tá? Não é porque a entrada tá bonita que você tem que entrar. Mede o tamanho do risco. Sempre pensando que pode acontecer algum evento que pode dar merda. Né? A gente sabe que o mercado... E outra coisa, aqui é Brasil, né, cara? Volatilidade, né? Come solto. Então,
Meu, Bolsonaro abriu a boca, falou merda, cara, esquece. Não tem PC, não tem gráfico bonitinho ali que vai segurar a pica, entendeu, cara? Então, sempre medir o tamanho do stop antes de entrar na operação. Isso é uma coisa que eu levo, cara, diariamente pra galera. Meu, mede o tamanho do stop, senão vai dar ruim. Né? Independente do padrão gráfico, que nem hoje. Não lembro quem que falou aí no começo acho que foi o Fernando, que falou que entrou hoje na operação e não mediu o tamanho do stop. Só que tinha 400 pontos de stop no negócio. Porra, não dá, né, cara? É o teu dinheiro, velho. Tem que medir. Porque se você mede, você não entra. Você fala, cara, eu vou esperar, velho. Eu vou esperar para ver se faz mais sentido numa próxima, porque tá muito caro para mim. Então é importante fazer isso. Tássio. Adriano, entrando num PC, no 2 minutos ali na média de 50 e 20, tá ok? Você confere depois, nos 5 minutos, se realmente deu um ponto contínuo, porque eu acredito que pode acontecer de dar o ponto contínuo no 2 minutos na 50, na 20, e depois ficar uma sombra gigante nos 5 minutos. Você está entendendo o que eu estou perguntando? Ah, tá. Se tiver defesa no 5. Isso aí. E não configurar o ponto contínuo com a barra de ignição no 5. E aí, o que você faria? Eu mantenho a posição. Me mantenho na posição. Entendi. Então você não confirma nos 5 minutos, não. Aí são duas coisas diferentes, cara. Se eu estiver olhando só os 5 minutos, eu tenho que esperar confirmar só nos 5 minutos. Mas se eu estiver olhando o 2 minutos e os 5 minutos, eu antecipo pelo 2, porque o 2 me confirmou. Se teve defesa no 5, eu permaneço na operação. Se confirmar o 5, daí de repente vale a pena aumentar a posição. Mas se teve defesa no 5 e o 5 não fechou legal, mas o 2 confirmou, como eu entrei, eu mantenho a posição. Por quê? Porque o stop é muito pequeno. Entendi. Vai ter vezes que vai tomar stop? Sim. Mas a estatística, mais uma vez, joga a teu favor. Beleza. Como eu falei, eu já validei isso, são números, não é algo inventado, são coisas que a gente faz no dia a dia e que dá resultado. Então você pega o relatório da galera, né? Se fosse só eu falando, beleza. Mas a galera mostrando lá relatório de performance, principalmente quem segue a risca operacional. Cara, 70, 75, 80%. Aí você vai ver o fator lucro, 3, 4. Né? O que é fator lucro? Quando você olha lá o Profit Chart, o fator lucro significa o quanto você está ganhando em relação às suas perdas. Então, por exemplo, quem tem fator lucro menor que 1 é porque está aceitando perder mais do que ganha. Isso vocês podem olhar lá, depois embaixo do resultado lá, fator lucro. Agora, quando você está com um fator lucro de 3, 4, 5, 8, 10, significa que a cada 10 vezes que você ganha, você aceita perder uma. A conta fecha? Muito. Então não adianta, né? Eu considero que, Adriano, eu tenho X% de assertividade. Isso não me mostra nada. O que me mostra alguma coisa é o teu fator lucro, para ver se você está aceitando ganhar muito mais do que quando você perde. Porque tem gente que assim, Adriano, eu tenho 99% de acerto. Eu tenho, inclusive, um conhecido meu que fez um curso aí de um cara de scalp, o cara tem capital infinito, né? Aí aguenta segurar as picas que o mercado dá, faz médio para trás, não aceita tomar loss, né? Tá tomando prejuízo, para não zerar o prejuízo, fica posicionado para o dia seguinte, daí recupera o loss e acha, né? A última bolacha do pacote, e o cara não toma loss. E esse meu brother lá foi lá, fez mentoria com o cara, ele passou, acho que, não lembro se foram 2 ou 3 meses sem tomar loss. Em um dia o cara devolveu todo o período dele. Inclusive eu lembrei disso porque hoje no grupo eu vi um cara falando lá que tinha tomado uma pica lá de 160k. Então é a mesma situação. E ele tinha 99 ponto alguma coisa de acerto. Isso me mostra alguma coisa? Não, cara. Agora, se você tem uma expectativa matemática positiva, daí sim, pô, daí a gente já está envolvendo payoff, a gente está envolvendo taxa de acerto, a gente está envolvendo o fator lucro, aí são coisas diferentes. Fala aí, Jonathan.
Ô, Adriano, só para dar um feedback, a importância de você não se atentar em relação a essa questão de taxa de assertividade, né? Eu até comentei lá no grupo hoje com o pessoal. Há um tempo atrás, eu vinha tomando paulada no mercado, né? E eu acabei identificando um padrão lá, fazendo médio. Caindo na besteira de fazer médio, né? E aí, cara, eu fiquei 45 dias úteis, 45 dias úteis sem tomar loss. E aí eu tava me achando o foda, Batman. né? Tava me achando o Batman. E aí no dia que o mercado ele pegou uma tendência muito forte, o mercado caiu mais de 2.000 pontos, e aí eu tava comprado na operação, fui fazendo médio, comecei a alavancar uma quantidade de contrato que eu nunca tinha operado na vida. O número do loss foi crescendo, eu não fui aceitando. Resumindo, joguei um resultado lá de 3 meses de trabalho no lixo em um dia. Foi você então, cara? Foi, não de 160 mil. Eu achei que era você, pô. Não, foi não. Nesse dia eu acabei perdendo 12 mil por conta disso aí. Então, só um pouquinho aí, pessoal, que o carregador aqui tá zoado. Então, assim, só para deixar um feedback pro pessoal, é uma coisa que eu nunca mais faço na minha vida, é médio para trás. Exatamente, cara. Jonathan, Meu operacional não tem alto médio para xerife. trás. Pessoal, espera só um pouquinho aí, só deixa eu colocar o celular para carregar aqui só um pouquinho, tá? Só um minutinho. Anotei aqui, peraí. Aí, foi. Então, assim, eu acho que tem métricas, né, muito melhores do que para você poder avaliar do que simplesmente você olhar para percentual de acerto, né? Como eu disse, fator lucro para mim é uma das coisas mais importantes ali que mostra, né, de fato, se você está performando bem ou não. Fala aí, Thiago. Ô, Adriano, não, só me identificando aí que a operação lá do 160K foi eu que fiz aquela operação. Numa empresa que eu trabalhava, né? Nós fizemos só para tirar a dúvida do pessoal, que o pessoal ficou perguntando, né, lá no grupo, bastante. Foi uma operação que nós fizemos no heating oil, entendeu? Nós travamos lá, fizemos uma trava de 2 milhões de litros de combustível, entendeu? E nós íamos fazer um hedge dessa carga, né? Só que o problema é que nós fizemos esse trigger aí na parte da tarde e acabou que fechou o mercado, não deu tempo de fazer o hedge. No outro dia ia sair os estoques, né? De petróleo bruto sai no final da tarde e os estoques saem no final da tarde, né? O problema é que durante a madrugada o heating oil desabou, entendeu? O heating oil desabou, não deu para fazer o hedge do volume que a gente fechou, e aí deu esse prejuízo gigantesco, entendeu? Mas você não era PF, né? Oi? Não, PJ. PJ, tá. entendeu? É PJ, é proporcional ao tamanho da empresa também, né? Não é que vai quebrar a empresa, não. Sim. Proporcional ao tamanho. Mas assim, não foi especulativo, não foi fazendo hedge para trás, fazendo médio para trás, tipo de coisa, não. Foi uma operação que você fez pensado, só que acabou que caiu num cenário que tá tudo errado. E isso daí no mercado, infelizmente, acaba acontecendo. É isso aí. Show de bola. Então, pessoal, até para deixar um pouquinho mais claro isso aqui para vocês, vamos pegar aqui. Essa é a minha tela, tá, que eu opero hoje. Esse aqui é o gráfico de 2 minutos, que é meu principal, tá? Esse aqui é o gráfico de 5, gráfico de 1, gráfico de 10, porque a minha preferência é pelo 10 minutos, não pelo 15. Prefiro operar o 10. Na verdade, não opero o 10, né? Eu acompanho o 10. Aqui é o 5 do dólar e aqui é o 2 do dólar, tá? Aí aqui tem a evolução dos plays e aqui o Times in Trades negócio. Está filtrado por ordens acima de 50. Beleza? Vamos buscar aqui algumas operações que aconteceram nesses últimos dias. Pegar operações de dias direcionais que fica melhor aí para a gente poder trabalhar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver o 5. Aqui. Vamos lá.
Então aqui a gente consegue observar os 5 minutos, né, que esse dia, depois que o 5 saiu da lateralização, galera, a gente percebe que ele fez o quê? Rompeu, aqui é o exemplo lá que eu falei, né, não lembro nem para quem que eu falei no começo da aula, né, mercado lateralizado, o que que ele fez? Pivotou no pré-rompimento, depois pivotou no pós-rompimento, só que esse pivô no pós-rompimento foi o quê? Um PC. Um PC. De venda. E aí veio embora. Só que o PC do 5 aconteceu aqui. Só que aqui, o que aconteceu no 2, pessoal? Quando ele ancorou na 9 dos 5 minutos, o que ele fez no 2? PC. PC no 2. Aí ele veio, fez PC no 5 de novo, só que aqui teve defesa, né? Depois ele veio aqui e fez PC no 2. Então vamos ver isso aqui direto no gráfico de 2 minutos, ó, dia 5 de agosto. Vamos lá. Adriano, lá no teu fechamento no Instagram, você falou desse dia aí que tomou um monte de stop naquela caixinha. Por que tu operou aquela caixinha? Porque ele estava aqui principalmente, né? A gente viu, Isso, você falou que tomou um monte de stop aí, eu acho que até não operou mais o resto do dia. Dia 5? Eu acho que foi, você falou que tomou stops aí. Ah, não, eu recuperei a minha perda na queda, cara. Eu usei a queda para recuperar a minha perda. Tá? Eu principalmente, quer ver, ó? Acho que foi pelo 2 minutos, cara. Que eu peguei essa pica aqui, ó. Cadê? O mercado estava lateralizado, sabendo que não é para operar médias flat. O que o meninão fez? O prodígio, o gênio, foi lá operar rompimento. Por 2 eu entrei nessa região também. Aqui, ó. O gênio entrou aqui, ó. E dá-lhe lapada na cara. Depois o gênio entrou aqui, né? Surfando esse movimento de alta. E a hora que o 5 fechou, eu aumentei minha posição. E o que o gênio fez? Tomou stop. E o mercado tirou, assim, ó, esse dia aqui de manhã, cara, eu me senti no banheiro, dentro do box com o Latrell. Ele olhando no meu olho e jogou o sabonete no chão e mandou eu pegar. Foi essa sensação que eu tive. Né? E eu peguei. E eu peguei, cara. Porque, cara, machucou esse dia, viu? Eu tomei 2 stops extremamente pesado, que eu parei de operar na parte da manhã. Eu falei, cara, não é comum eu fazer isso. E eu fiz, então eu vou parar, vou voltar à tarde e só vou pegar alguma coisa se realmente o mercado, assim, ó, foi extremamente claro para eu pegar. Porque se não for, cara, eu não vou fazer mais nada. Eu vou aceitar a perda, eu vou aceitar ficar de castigo, né? Para me disciplinar, para evitar de fazer besteira. Então você considera que foram entradas